Vamos lá, gente. Governo volta a cobrar impostos sobre o diesel nesta terça-feira. Faz o L. Para falar deste assunto também está a nossa querida aqui, a Tati Mandelli, economista, empresária. Tati, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia Timóteo, bom dia Vanessa, bom dia nossos ouvintes aí da Ouro Negro FM e do YouTube e do Rumble. Gente, esse governo, ele já, desde que entrou, só produz prejuízo, e só produzindo prejuízo ele precisa se financiar de alguma forma, e aí os impostos vão aumentar enormemente. Já aumentaram sobre as pequenas, eu estava até lendo as pequenas empresas que compravam nesse regime de até R$50 era isento. Vários pequenos negócios vão desaparecer também por causa dessa oneração que chega até a dobrar, a triplicar o preço das coisas. Então, assim, com a gasolina, o impacto é direto sobre a inflação. Ontem eu estava ouvindo o que esperar, né, dessa economia brasileira. O melhor que a gente pode esperar é que ela vire a economia argentina, e o pior é que vire a Venezuela. Então, assim, esperando que vire uma Argentina, conforme eles vão onerando o petróleo, o diesel, todas as coisas que impactam na cadeia produtiva, em seguida vai começar a aumentar a inflação. Então, o que a gente vai ver daqui para frente é a inflação subindo ou os juros subindo também muito. E aí a produção acaba, o dinheiro sai do país, eles querem tributar os fundos, querem tributar os ricos. O dinheiro não aceita desaforo, como a gente fala. O dinheiro é expatriado, ele não tem nacionalidade. Então, o dinheiro vai aonde ele for melhor remunerado. Isso sempre foi assim dentro desse sistema. Então, nós vamos ver o dinheiro sair do Brasil e vamos ver a China entrando aos poucos, comprando o nosso país na bacia das almas do fracasso econômico que a gente está se encaminhando. Tati, oi. Desculpa, você pode continuar. Não, eu só ia concluir. Não, eu ia perguntar para você duas coisas. Você não teve semana passada sobre o déficit de 70 milhões da arrecadação das contas públicas que estão no vermelho. O governo continua prometendo que vai gastar mais, falando em linha de crédito. E pior, você falou algo semana passada que ficou na minha cabeça sobre o Brasil, que hoje está importando, o governo está comprando dos produtores de leite da Argentina, enquanto os produtores nacionais estão abandonados. São duas coisas, né? Eu gostaria que você falasse mais uma vez e também comentasse, semana passada você não veio, estava viajando, sobre esse déficit de 70 milhões no primeiro semestre desse ano, 77 milhões em 2023, e o governo quer continuar gastando mais. E aí, Tati? Só corrigindo, são 77 bilhões. Nem milhões, não, bilhões. E, pois é, desde o primeiro mês a gente tem falado isso. Nós tínhamos um governo que equilibrou as contas públicas. Equilibrar as contas públicas significa que o Brasil não precisa pagar mais tanto juro, porque não gera tanto déficit. E esse governo vem gerando déficit em cima de déficit. O que ele vai fazer? Vai ter que aumentar a arrecadação para poder cobrir isso. Dentro daquela lei absurda que foi aprovada pelo nosso Congresso Nacional, do arcabouço fiscal, eles não têm mais responsabilidade fiscal e não podem ser punidos por darem prejuízo. Até mesmo que o prejuízo seja, como está sendo hoje, quase que obrigatório, porque os ministérios só aumentam suas despesas, todo mundo só está se aproveitando. Diz que a FAB virou uma empresa de jatinho, que leva político para cima e para baixo. Quer dizer, o gasto é desacelerado, eles não têm nenhum compromisso com diminuir a receita. Então, se eles se tiver um déficit fiscal, eles têm permissão do nosso Congresso Nacional, que foi dada por essa lei do arcabouço fiscal, na qual eles só se comprometeram a dar superávit em 2024. Então, esse déficit ele é esperado à medida que o Congresso aprovou que eles só fossem equilibrar as contas públicas em 2024. Já estão dizendo que nem em 2024 eles vão conseguir equilibrar as contas públicas. E com as contas públicas desequilibradas, a gente acaba indo para um cenário meio Argentina, de que a inflação vai escalonar e que, em algum momento, o Brasil vai quebrar, vai ter que correr o FMI e todas essas coisas que a gente já conheceu do passado. Sobre a questão da Argentina, o Banco do Brasil liberou 600 milhões numa linha de crédito para que os nossos importadores possam importar leite da Argentina. Então, quanto? 600 milhões? 600 milhões para importações de produtos na Argentina. Leite é um dos casos, outros produtos também entram.
Então, você imagina assim, se eles dessem para o supermercado lá um crédito do Banco do Brasil para comprar leite do frigorífico da Bahia, seria mais lógico do que dar um crédito. O Banco do Brasil, que é um banco de desenvolvimento do Brasil, dá um crédito para que o brasileiro vá comprar em outro país. Eu acho isso um absurdo. E isso, toda a indústria de leite do Rio Grande do Sul é a primeira a se impactar, né? Porque o leite é um produto perecível, quanto mais perto a produção da venda é melhor, e os produtores de leite estão apavorados, porque, ao contrário de financiar a Argentina, não tem nenhum plano do Banco do Brasil para financiar, por exemplo, os produtores de leite brasileiros. Então, é uma distopia econômica. Qual é o sentido do Brasil emprestar dinheiro para que se compre produtos fora do Brasil? Nenhum. Absurdo. Então, é isso que a gente está vendo, e com isso é déficit, vai ser inflação, vai ser tudo. Há quem diga, né, que é um jeito de mandar mais dinheiro para a Argentina para ver se levanta a eleição do amigo dele lá, do Massa. Há quem diga não, é a pura verdade, né? Então, assim, imagina o nosso dinheiro sendo usado para financiar a campanha, né, ou a política desastrosa do governo argentino, que tem mais de 100% de inflação e já tem quase 50% da sua população na linha de pobreza. Então, é isso que nós temos que esperar para nós. Como disse esse economista amigo meu, com sorte, a Argentina, com azar, a Venezuela. Mas, de qualquer forma, o modelo é chinês. Notícia urgente, a partir de agora, atenção é bomba. Rebeca Costa, mais informações, o que foi? Mais um desdobramento da Operação Lesa Pátria foi deflagrada nesta terça-feira e mira em pequenos e grandes financiadores que pagaram transporte dos manifestantes para os atos do dia 8 de janeiro. Parece coisa de polícia secreta, KGB, Gestapo, né? Lesa Pátria, quem foi? 40 milhões de prejuízo. Eu quero saber se vão botar na conta do Flávio Dino, porque, afinal de contas, né, ele deixou a polícia, que era para defender esse patrimônio, parada, sem fazer nada, ali quietinha, né? O G. Dias abriu a porta para a galera entrar. Eu quero saber se eles também vão ser responsabilizados, vão ter as suas contas bloqueadas por conta desse prejuízo que foi dado lá. Quanto ao 7 de setembro, nada me tira uma ideia, sabe? Que é a ideia de que eles estão querendo instigar o povo para fazer de novo uma infiltração. Mas eu acho que vão quebrar a cara, porque o máximo que vão conseguir dos patriotas é um panelaço na hora da coisa do Lula, e olhe lá. E espero que seja um grande panelaço na hora que ele abrir a boca, no 7 de setembro, até a hora que ele parar de falar. Eu espero que as panelas nesse Brasil não parem de soar. E eu acho que esse é o grande protesto que a gente tem para fazer no 7 de setembro. E o resto, fica em casa, faz um churrasquinho e vai para a praia. Também acho. Ex-secretário do GSI culpa G. Dias por invasão no 8 de janeiro. O pau quebrou ontem na CPI, lá no Distrito Federal da Assembleia Legislativa do DF, viu? Eu acho que, depois que pegaram o G. Dias servindo água para os manifestantes, é mais fácil jogar tudo no colo dele agora, porque ele já tem vídeo, né? Ele já não tem muita defesa. Para ele, o negócio já está escancarado, que ele prevaricou, que ele não cumpriu com as suas obrigações de proteger aquele patrimônio público, que ele, de uma certa forma, até estimulou para criar aquele ar, né, de golpe, de terrorismo, que a manifestação com certeza não tinha, se não fossem aqueles infiltrados ali abrindo porta e quebrando coisa. Então, se aproveitaram de uma situação e aí prenderam o povo inocente e deixaram todos esses que armaram, né, intelectualmente esse problema aí do lado de fora. A armação intelectual está evidente a partir do momento em que você tem o alerta e que você não faz nada para coibir isso. Eu já falei isso, vocês já tinham todos alertas, por que os generais não avisaram os manifestantes na frente do quartel? Por favor, não façam nada, não sei o quê, vão para casa, ninguém vai resolver nada, assunto encerrado e tal. Não, eles quiseram criar esse suposto golpe, né, que só está presente na cabeça da imprensa militante e desses governistas. Já está evidente que o Flávio Dino escondeu todas as câmeras, escondeu as imagens, já está evidente que esse G. Dias está completamente envolvido nesse assunto. E aí fazer o quê? Eu não entendo, né? Por que o Flávio Dino esconde, afinal de contas, as imagens, se elas provam o golpe? Em que ganha o Flávio Dino escondendo as imagens, já que as imagens só servem
para provar que ele está certo ou não. Isso que é estranho nisso, né? Então, acho que para o brasileiro que pensa um pouco e que não se deixa levar por essa mídia completamente podre, que usa as palavras corretas para imputar uma culpa numa coisa que sequer terminou a apuração ainda, a gente já pode imaginar que o que aconteceu lá foi eles se aproveitaram, né, de pessoas inocentes para fazer isso e para depois chamar isso de golpe e aí sair de vítima e tudo isso. Eu espero que a CPI já tenha esclarecido pelo menos isso. Se não der em nada, pelo menos isso. Grande parte da população, acho que hoje já tem essa consciência. Espero que sim, viu, Tati? Nós esperamos. Falando de ministro, Justiça, Judiciário, CPI do MST ontem foi engavetada a CPI do MST ontem pelo ministro Barroso. Pois é, o Barroso suspender uma investigação que tem como foco o principal movimento terrorista do Brasil, para quem já defendeu César e Batiste, não era mais do que esperado. É lógico que isso é para acabar com a CPI do MST. Ela foi longe demais, né, digamos assim. Ela chegou ao financiamento público das invasões, através dessa conexão aí com o estado de Alagoas, e era muito importante esse depoimento hoje. E a CPI a gente acaba vendo que esse movimento terrorista, que mais parece um movimento comunista, uma vez que a gente viu que nessas invasões as pessoas são usadas de massa de manobra, são praticamente escravizadas pelos tais líderes do movimento, né, que são capazes aí de agressões físicas, como tivemos depoimentos e outros absurdos dentro desses assentamentos. É lógico que, conforme isso vai chegando mais perto, tem que dar um jeito de abafar, tem que dar um jeito de acabar com ela, e ela foi realmente muito longe, é o que a gente comentava semana passada. Isso é um tiro no pé do agronegócio brasileiro, uma vez que ontem também o Fachin fez um voto dizendo que a fazenda produtiva também era passível de invasão ou de assentamento desde que cumprisse uma função social. Vamos combinar que a função social, quem define essa função social. Então, agora ele deixou as terras produtivas também sob a possível possibilidade de invasão. No momento em que o Brasil não distribui quase nenhum titularidade de terra nesse governo, ao contrário do anterior, as invasões de terra aumentaram muito, e parece que isso é mesmo uma política de governo de colocar pressão em cima do agronegócio. Eu acho que, para a economia brasileira, também é muito ruim essa suspensão, é muito ruim o MST, porque ele tira do campo a segurança que precisaria ter. Então, ainda mais se eu posso invadir, inclusive, terras produtivas. Então, qual é a motivação que o empresário do campo, do agronegócio, vai ter para ir no banco, pedir um empréstimo para plantar a próxima safra, se não sabe se amanhã ou depois a sua fazenda pode ser invadida e o governo não vai fazer nada para proteger a sua propriedade, a não ser lhe cobrar, com certeza, a dívida no banco. Então, eu acho que isso tudo traz muita insegurança no campo. A gente pode ver um país que tinha tudo para ver esse agro talvez aumentar bastante no ano de 2023. Talvez a gente não tenha nenhuma super safra, porque o pessoal do agro está realmente muito assustado com o rumo, né, que as decisões judiciais andam tomando em direção a essa ditadura, em direção ao comunismo, em direção a tudo isso que a gente não considera democracia. Hein, Tati, diga aí, os arrependidos. Tem o grupo que mais cresce, o grupo político que hoje está crescendo, é o grupo que fez o L e está chorando hoje, os arrependidos. Eu estou gostando de ver os prefeitos, né? Os prefeitos foram fundamentais, principalmente aqui no Nordeste, para essa eleição, e agora estão todos de pires na mão, funcionário público sendo demitido, a boquinha da prefeitura não se sustentou, porque a prefeitura não se sustenta, e sempre teremos problema com o governo que quer mais Brasília e menos Brasil. E essa é a grande situação. Colocaram no poder um grupo de poder que está interessado no seu próprio patrimônio e não em ver o nosso país crescer. E isso está na cara. Está tão na cara, né, que por conta de uma venda de um carro de R$60 mil, colocaram na cadeia, prenderam
um ministro do Bolsonaro da Saúde, porque fez uma transação de vender o carro da própria filha e acharam a movimentação suspeita. E agora a gente tem esse escândalo na agricultura, outro lá no Ministério, lá do Juscelino, dinheiro encontrado em casa e tudo. E, não vi ninguém preso, nem perder ministério perdeu. É isso aí, brasileiro. Mala de dinheiro para eles e a gente carregando o osso. É isso aí. Agora, por exemplo, são vários prefeitos que estão cancelando shows que já estavam sendo organizados desde o ano passado. Vários prefeitos de cidades. Por exemplo, a cidade aí de Catu, onde estamos ao vivo, o prefeito Pequeno Salles cancelou a micareta aí, que sempre movimenta o comércio, muita gente ganha dinheiro, a iniciativa privada avança bastante. Nesse ano acabou porque não receberam o FPM. Aí você pergunta, mas ô Timóteo, e esse prefeito fez campanha para quem? Para o Lula. Inclusive, ele migrou para o PT neste ano. Imagine o inacreditável aqui na Bahia, meu amigo. Pense no absurdo, na Bahia tem precedentes. O prefeito de Catu, diga aí, Tati. Mas eu fico assim assustada, sabe com o quê, Timóteo? Como é que essa gente acreditou numa pessoa que mente, só mente? Fui enganado. Mas, cara, achou que não seria? Você faz acordo com o estelionatário e acha que ele vai cumprir o acordo? Foi muita inocência, viu? Muita inocência. Estava tudo funcionando nesse Brasil, eles estavam recebendo o fundo religiosamente. Eu sei porque eu sou muito próxima do prefeito lá de Alto Paraíso de Goiás, a nossa cidade também é dependente desse repasse. Estava tudo certo, tudo bonitinho, tudo certinho. E aí acharam que ia aumentar, que iam ganhar mais, e fizeram um acordo com alguém que não cumpre nenhum acordo. Nenhum acordo. Tudo que fala não se assina embaixo, nem ele, muito menos. Fala uma coisa hoje, outra amanhã. E aí acredita numa pessoa dessas que não tem, na verdade, um valor. Então, você tinha duas possibilidades. Ou você votava em alguém que dizia que a verdade nos libertará, e outro que enrolava pra caramba. Resolveu vender no que enrolava muito. E aí dá nisso, dá nisso. Você que é prefeito, você que é funcionário da prefeitura e você que é cargo de confiança, eu acho que você está com problemas. E se isso for uma estratégia, todos esses gastos aí absurdos com dinheiro público, sendo que o Estado não gera renda. Exatamente. Será que se essa for a estratégia, esse for o propósito, será que não estão passando do limite dessa desidratação e depois nem eles mesmos consigam restaurar? Será que a mídia vai mudar a opinião de uma hora para outra? Por isso que estão ignorando? Bom dia a todos. Eu acho que sim, respondendo ao ouvinte. A gente sempre falou isso. Eu acho que sim. Acho que demora um pouco, mas quando vier, vem orquestrado. A mídia inteira, todo mundo. Se for para derrubar, vão derrubar. Não querem derrubar ainda, talvez estejam deixando se desgastar. Não sei qual é a estratégia. Mas, com certeza, se o establishment quiser virar esse jogo, vira. Tem o vice, né? Então, é bem mais simples. A gente falou sempre aqui, a terceira via é vice do Lula, né? Há muito tempo que a gente fala isso. Queremos uma terceira via. Botaram de vice. Na hora de derrubar, pode ser que derrubem, sim. Eu acredito nisso, sim. Olha, o esquema de segurança em Brasília será maior que na posse de Lula. É sabido que é pão com mortadela, é gente de invasão de MST, é sindicato mandando, é Uni mandando, porque o máximo que vai acontecer, ou que eles estão esperando de fato acontecer em 7 de setembro, é um grande esvaziamento do desfile, que só para montar custou 3 vezes mais do que o governo anterior. Eles estão achando... Eu estive no 7 de setembro de 2021 em Brasília. Eu nunca vi uma manifestação tão grande quanto aquela, ainda foi menor que a do 7 de setembro de 2022. E já tinha sido uma coisa enorme.
Eu não sei se pretensão em água benta é de graça, e aí o Lula acha que vai ter aquele público, ele está redondamente enganado. Ele está com tanto medo do público que proibiu, inclusive, a família dos militares de ocuparem as arquibancadas. Disse que as arquibancadas todas estavam reservadas para militantes, porque o medo dele é que as famílias dos militares forçassem a vaia. Então, como ele está com muito medo de ser vaiado, ele está controlando a arquibancada. Isso já é uma notícia recorrente aí. Então, o que a gente vai ver em Brasília no 7 de setembro é o que a gente vê na grande maioria dos comícios políticos. É ônibus e mais ônibus. Será que a gente Agora, vai ver... não sei se vão vir do Nordeste, porque quem paga os ônibus são os prefeitos. Então, eu acho que dessa vez é Sem capaz FP. de ter menos ônibus. Estou errado, Timóteo? É fato. Porque quem manda os ônibus é os prefeitos. Ó, manda um ônibus da tua cidade, manda outro tem da tua dinheiro. cidade. Aí vai dizer, não vou mandar não, porque eu não tenho dinheiro. Eu acho que esse é o grande risco do 7 de setembro, é o esvaziamento. E será que a gente vai ver a comparação, hein, Tati? Um 7 de setembro vermelho, com pouquíssimas pessoas, um fiasco em comparação com o 7 de setembro que tivemos em 2021, que foi o maior de toda a história do Brasil, com uma legião, um mar de pessoas ali em verde e amarelo. Infelizmente, logo após a gente teve aquela carta, mas o dia foi incrível. Não, né? não é só isso, né? Assim, nós vamos ver câmera fechada e o drone vai passar longe, né? Que é para não ver. É. Então, assim, já está previsto até como é que a imagem vai sair na Globo, né? Brasileiro prestigia o desfile, né? Grande manifestação da democracia. E é a mentira contra a imagem, como sempre, né? Então, eu acho que o grande risco que eles estão correndo mesmo é o esvaziamento. O que mais me incomoda nesse governo é que eles colocaram até o vermelho na marca do governo. Que coisa, né? Aqui na Bahia ainda disfarçaram. Aqui ainda podia botar o vermelho, porque é a cor da bandeira da Bahia. Mas na marca do Brasil, né? Isso é muito emblemático, né? Eles já disseram a que veio. Vieram a serviço da escravidão, a serviço do comunismo, a serviço de tudo, menos a serviço do nosso país, da nossa soberania, da nossa riqueza. Isso é uma coisa óbvia. Por isso que vai estar esvaziado. E aí o brasileiro está aprendendo que agora ele tem que viver como ele viveu os últimos anos, antes do Bolsonaro, porque com o governo Bolsonaro, a gente viu o governo jogando a favor do Brasil pela primeira vez, e o Brasil cresceu. Agora a gente vai ver que o Brasil vai viver apesar do governo, como a gente viveu desde a redemocratização, que o brasileiro vive apesar de todo o entrave que o governo lhe cria, né? Então é isso aí. O brasileiro vai aprender a viver apesar desse governo. Bomba! Taxação de 92% nas compras da AliExpress derruba o discurso de Haddad e Janja. As risadas do Bolsonaro. Cadê o bloco dos arrependidos do L? Isso só mostrou que a Janja não entende bem como são calculados os impostos, né? Não tem a menor ideia de como isso é feito na hora que ela faz postagens na internet. Ela devia se informar um pouquinho, pelo menos ter uma assessoria. Falavam tanto da assessoria do Bolsonaro, de dar uma assessoria para a Janja também, né? Para ela não escrever besteiras no Twitter. Mas o que vai acontecer é exatamente isso que a Vanessa falou. Existem uma série de produtos que não tem, eu vou repetir, produto nacional que possa competir com eles. Então, é o caso dessas pequenas peças para fazer bijuteria, outras para montar outras coisas. Então, vários negócios dependiam, né, dessa isenção. E eu vou dizer que diferença faz para o Brasil isentar a pequena compra. Nenhuma, não está afetando a economia brasileira, não atrapalha de jeito nenhum o desenvolvimento da indústria nacional. Essas compras que não eram taxadas até $50 era uma forma até do pobre poder consumir produtos estrangeiros sem oneração, já que ele não consegue viajar, nem nada disso. Então, isso é um tiro no pé do mais pobre, né? Porque a pessoa que tem mais dinheiro tinha compras já superiores a $50. Então, agora ele taxando tudo, ele cria, né, um imposto, né, para o pequeno ou para a pessoa com menos renda não poder mais consumir esse tipo de produto. É uma pena. A economia do Brasil vai muito mal, então, ao mesmo tempo, ele taxa o pobre, aí diz que supertaxou os fundos dos ricos, mas isso é uma ilusão, vou dizer de novo para vocês, o dinheiro, ele vai supertaxar, você tira dessa aplicação e bota em outra.
Pelo amor de Deus, o dinheiro se protege. Quem não se protege é o pobre que quer comprar calcinha na Shein para lua de mel. Esse Fato. não tem como. É verdade. Esse não tem proteção. Então, esse imposto que vai em cima do pequeno é um imposto que o pequeno não pode se proteger. Todo o imposto que eles quiserem jogar em cima do grande patrimônio, eles vão achar quem consiga se proteger. Então, é isso mesmo. É o governo que tira do pobre para dar para o rico o tempo todo. E ele cada vez precisa de mais dinheiro para gastar mais em jatinho, para viajar mais, para roubar mais, para fazer mais projeto que não vai dar em lugar nenhum, para plano de aceleração da corrupção, e para dar dinheiro para o Odebrecht investir em Angola, e para fazer porto em Cuba, e para mandar dinheiro para a Venezuela e para a Argentina. E aí, quem paga é esse pequeno. Esse pequeno aí que ia comprar, sei lá, um vestido mais bacaninha na Shein. Tati, você falou, esqueceu de falar. E agora a Petrobras sendo entregue Aos chineses. gradativamente. Inclusive, o vídeo de Ivan é sobre isso hoje. Ah, é? Já tá baixando. Aham. Rapaz, é assustador isso. Se o Brasil fosse um país sério, esse presidente da Petrobras seria preso. Seria sério. Seria um cara sério, mas se fosse um indivíduo maluco que tivesse cogitado isso, seria preso, meu amigo. Uma empresa... Por isso que tinha que ser privatizado em outras 300 empresas. Mas vai Olha, gerar outra multa gigante, porque conforme eles vão fazendo... A Petrobras é uma empresa de capital aberto. O Brasil tem uma parcela grande das ações, mas não tem todas. Então, ele tem, a Petrobras tem acordos internacionais que precisam ser cumpridos. Lembra que, na época da grande corrupção, a Petrobras teve que pagar uma multa enorme para os investidores americanos. Vocês lembram disso? Porque o governo americano entendeu que eles tinham sido lesados pela má administração da época da Dilma. E a gente que pagou essa conta, quer dizer, a Petrobras que pagou essa conta, que também é nossa. Então, agora, de novo, aliás, Timóteo, eu queria aqui desafiar todos esses empresários que acreditam nesse governo. Me explica aí, você que é dono de qualquer empresa grande, você contrataria qualquer um dos 38 ministros desse governo. que nunca trabalharam na iniciativa privada. Você contrataria para o Itaú? Algum? Para a Magazine Luiza? Algum? Contrataria? Fala a verdade aí. Qualquer um desses. Vale para diretor de estatal também. BNDES, Vale, Petrobras, Tupi. Contrataria? Então, como é que vocês podem achar que esse governo vai dar certo? É ilusão, né? É pura ilusão, porque é impossível isso acontecer. Porque para uma coisa dar certo, a gente precisa de um mínimo de coisa. E o mínimo é competência. Se não tem isso, que é o mínimo, como é que vai chegar lá? Nunca. Então, eu tenho pensado nisso. Quem contrataria? Qualquer um desses... Qualquer um. Desafio aí. Uma empresa séria, contratar qualquer um. Não contrataria. Peraí, Tati. Petrobras planeja subsidiária na China para impulsionar laços, rapaz. Porque, na verdade, esse acordo da Petrobras, eles querem pegar um dinheiro da Petrobras para fazer um investimento aqui, aí estão fazendo um investimento na China. Na verdade, eles estão dando o nosso petróleo de garantia aí dentro desse projeto que eles fizeram junto com a China. E é como eu disse, né, nós estamos nos encaminhando para uma economia muito parecida com a chinesa, que é um comunismo, que fica meio disfarçado de iniciativa privada, mas que tem total controle sobre a sua população. Então, é mais ou menos isso que está sendo montado aí, pelo Foro de São Paulo para todo, né, a América Latina. Ele já tem grande parte da África. Parte do problema argentino tem a ver com os chineses também, que acabaram financiando o descontrole dos gastos públicos do governo argentino e ficaram credores aí, de uma verdadeira fortuna do povo argentino. Eu espero que isso não aconteça com a gente, mas eu acho que isso não faz muito bem para a Petrobras. E a gente já viu a empresa tá amargando um prejuízo que não dava. Ano passado, a Petrobras não dava dinheiro, engraçado, que ela só dá prejuízo em governo esquerdista. Quando o governo é normal, a Petrobras dá lucro. E agora botou, aceitando esses investimentos na China, nessa espécie de troca, eu faço uma empresa lá, você faz uma cá e tal. E aí bota a subsidiária na China, tomara que não termine, que nem a subsidiária da Bolívia, né? Eles entregando para a Bolívia e tirando do Brasil aquela subsidiária que tinha na Bolívia lá na época do Lula. Então, é isso mesmo. Se a China disser, não, agora é minha, seja lá o dinheiro que botamos lá, vai ser deles. Então, eu acho muito, muito, muito preocupante esse alinhamento do Brasil com a China, esse alinhamento do Brasil com os países mais ditatoriais do mundo. Acho tudo isso muito ruim
para nós no longo prazo. E cada vez que espremer esse governo, sai narrativa, sai narrativa, sai narrativa. Ontem eu vi o Flávio Dino dando risada com uma jornalista. Nós mostramos aqui. Não tem nada na Coloca aí câmera. no ponto, Se não tem nada na câmera, por que não mostrou? Né? Então, é assim, acredite na minha palavra. Né? A garantia sou eu que estou garantindo, não é a Câmara, não é... Ele quer ser ministro do STF. Ele falou Deus, isso. Pega esse Deus trecho, por favor. nos livre. Eu até agora vou virar, assim, militante. Eu realmente acho que o próximo ministro do STF tem que ser mulher, tem que ser negra, para ver se melhora, né? Porque já pensou esses que estão aí? Então eu estou com eles, estou com todo mundo, todo mundo aí da agenda. Eu acho também que tem que ser mulher, tem que ser negra, tem que ter, eu acho, para a gente ter diversidade no STF. Não é o governo da diversidade? Eles vão dizer que é gordo, aí vai Cadê? entrar na diversidade. Ah, Já tá na cota. o Flávio Dino entrar na cota do gordo, é verdade. Cadê o vídeo? Tem aí o Felipe Dilon? A gente soltou ontem da jornalista falando, Andréa Sadi, falando que ele tem cara de ministro do STF. Esse é o jornalismo, dizem que é jornalismo brasileiro. Dizem que esse, inclusive, é o responsável, jornalismo sério, jornalismo tradicional, jornalismo isento. Eles dizem, conversa fiada, né? Ridículo. Tem aí no ponto? Jornalismo tem que tratar bem o Ministro, cliente. e agora voltou essa história de que o senhor pode ir para o Supremo. Você acha que eu estou com cara de ministro supremo? Eu não sei, você vai me contar. Eu sempre teve. O senhor que conversa com o presidente Lula toda hora, o que o presidente Lula falou? Que o senhor é o próximo Ele ministro sempre teve Supremo? cara de ministro supremo, não é agora não. Chega. Quem sabe alguém briga pela nossa picanha lá em cima, hein? Pois é, eu acho que você está vendo. Como é que a Globo vai tratar mal o cliente? Tem que tratar bem o cliente. É o cliente ali sentado. Você tem cara de ministro supremo. Claro, 54 bilhões. É isso mesmo. Tem que tratar bem. Absurdo. Ao salário. Rapaz. Assessoria de imprensa. Esse aí debocha do povo. Esse deboche. Esse é um perigo, por isso que eu prefiro mulher, negra, diversa. Diz que vão entregar uma lista com 5 sonhos. Eu tô dentro. Pode mandar para mim a lista que eu faço comentário aqui. Quero conhecer as mulheres, a gente entrevista, fala qualquer negócio para se livrar do Flávio Dino. Isso tem a ver também com a educação, né, Timóteo? Eu não sei se você sabe, mas na década de 70, a Coreia do Sul e o Brasil tinham o mesmo nível de educação. Exatamente. Quer dizer, o Brasil tinha 3 vezes mais pessoas educadas que a Coreia. Na década de 90, nós e a Coreia tínhamos o mesmo nível de educação. Hoje, a Coreia tem 3 vezes mais pessoas educadas do que o Brasil. Significa que essa nossa política paulo-freireana de criar militantes e não alunos e professores, essa política da militância jogou a educação no fundo do poço. Essa que é a grande verdade. Os esquerdistas não gostam, mas criamos uma legião, não de professores, mas de militantes que ganham como militantes e não como professores. Se comparem com a Coreia e vão ver que eu tenho absoluta razão. Lá os professores ganham bem, a educação é excepcional e o país prospera. E aqui, ao contrário. Quer dizer, a Coreia nos deu um baile nesse assunto de educação e nós ficamos absolutamente para trás nessa política aí desse patrono da educação que criou professores militantes, alunos militantes e nenhum profissional para fazer o Brasil ir para frente. Meu nome é Jota do Cabula, apesar do nome, sou mulher. Timóteo, eu gostaria de perguntar, que você perguntasse, na verdade, ao deputado Ricardo Salles como é que o Congresso vai proceder em relação a essa nova invertida contra a Constituição do STF, que está dando terras produtivas. Produtivas é terra que foi semeada, que que colheu o fruto, que vendeu esse fruto. Então, está dando como funções sociais. Função social de uma terra produtiva não existe. Já existe a função social, a pessoa já está produzindo. E quer dizer que está dando para o MST, que é um movimento que é o maior movimento que invade as terras, e o MST está em conluio com a China. Como é que vai proceder isso? Tati? Isso é uma afronta ao agronegócio brasileiro. Eles vão usar o MST para poder entrar nessas propriedades produtivas, para depois eles venderem essas mesmas propriedades para a China. Isso o Gervásio já falava aqui há meses, né? Que o objetivo maior é destruir para tirar da gente para vender barato para outro. É esse o objetivo. Então, é o que vai acontecer. Então, você vê a China patrocinando o MST já de olho na nossa riqueza do nosso agro. É mais uma tentativa deles de abafar o agronegócio brasileiro, que representa
a grande força da nossa economia hoje, mais que a indústria, mais que tudo. Então, assim, é isso que eles querem. Como é que nós vamos brecar? Eu espero que o agro faça alguma coisa, exerça o seu poder. Tem uma bancada do agro forte no Congresso Nacional. É, como eu falei, a economia mais forte do Brasil, então tem essa força econômica. Agora, se mesmo o agro não está conseguindo coibir, uma vez que até a China está patrocinando, e a gente já sabe que o MST, as Farc da Colômbia, tudo isso também é um braço terrorista aí envolvendo o narcotráfico. Eu acho que nós estamos com problemas graves. A CPI foi eficiente, porque o governo Lula começou cheio de invasão de terra. Conforme começou a CPI, essas invasões diminuíram, é fato, né? Ficaram assim menores, mas mesmo assim, né, nesses assentamentos a gente tem praticamente uma escravidão, é aquela coisa do líder que manda nos outros, que cria regra. Aquilo é um ecossistema à parte da nossa Constituição. Né? Como disse o governador Caiado, o MST não tem nem CPF nem CNPJ. Então, ele não deveria existir. Na nossa Constituição, ele não existe. Então, é isso que nós temos. A Constituição, para essa gente, infelizmente, não vale nada. É lixo. E cada vez que o STF dá uma canetada como essa da terra produtiva de ontem, é um alerta grande ao pessoal do agro, que, às vezes, por causa de uma pressão, prefere até vender a sua terra para os chineses e curtir a vida em outro lugar. E é isso que eu acho que nós corremos um risco sério, porque o agro ganhou muito dinheiro nos últimos anos. Eu não sei se as pessoas que hoje têm bastante capital vão ficar com ela plantada ou se vão deixar a terra ali parada esperando ser invadida, e deu. Né? Porque, assim, por que vai ficar produzindo? E aí nós vamos ter um quadro de escassez, de inflação, de várias coisas, como aconteceu com a Argentina. Quem não lembra de ter visto imagens de pessoas colocando fogo na sua própria plantação, porque o imposto era tão grande que não valia a pena ele colher? Então é isso. Nós vamos ver ainda isso. Ainda vai escalar mais o imposto sobre o agro, mais a pressão do MST, mais as decisões judiciais desfavoráveis. Tudo isso faz com que a terra no Brasil, eu pergunto para você, Jota, aumente ou abaixe de preço? Jorge Messias terá jantar a apoio ao seu nome para o Supremo. Esses três nomes, né, eles denotam a contradição que esse Supremo Tribunal Federal tem na sua forma de concepção. Né? Primeiro, nenhum dos três é juiz. Não, acho que até o Flávio Dino era juiz. Era juiz, antes de ser governador. Juiz federal. Então, assim, não deveria ser assim, né, essa escolha. Gente de notável saber jurídico para reinterpretar a roda. Né? Então, é o que temos. Os três nomes são muito ruins, os três nomes são militantes. Esse Jorge Messias tem um jantar com apoio do MST já extremamente perigoso, a gente vinha falando sobre isso, o perigo que esse tipo de movimento terrorista representa para o Brasil e para a sua soberania e para o seu agronegócio, principalmente. Então, a pessoa que vem de um jantar desses já não é bem-vindo, né? Digamos assim, bem visto por quem quer que seja. O Bruno Dantas é aquele do TCU que fazia tudo para perseguir o Bolsonaro. Exatamente. Não era? Então, quer dizer, nós temos três militantes aí, à véspera de ter que tomar decisões imparciais. Né? E como é que você tem uma entidade que, teoricamente, tem que tomar decisões imparciais militante? Então, não faz muito sentido. E é isso que nós temos que questionar. Como é que nós estamos concebendo esse poder judiciário e como é que esse poder judiciário pode ser tomado por uma tirania como está acontecendo hoje. Então, qualquer coisa contra essa tirania seria muito bem-vinda. Essa mulher que a Vanessa falou é branca, viu, gente? Então, eu continuo defendendo que nós devemos ter uma mulher negra, importante, empoderada, para trazer toda essa diversidade do Brasil para o STF. E esse tem que ser aí o discurso de todo mundo, inclusive da Janja. Nós temos que ter uma mulher lá no STF, porque não dá para ter só homens, não vamos ter um país diverso assim. Então, queremos lá uma mulher, sim, mulher, mas negra, para se livrar dessa aí, que acha que o filho não é seu. Questão da segurança pública, 16 anos de PT. Esse é o resultado que nós temos hoje. O governador está sendo achincalhado nos principais veículos de comunicação, inclusive do consórcio, não é somente aqui na Brado. Então, o que ele resolveu fazer?
tentar mudar tudo em 20 dias, em 30 dias. Ele vai tentar mudar a segurança, vai tentar salvar o povo baiano. Não vai conseguir, óbvio. A polícia está fazendo o trabalho, um excelente trabalho, deixar isso bem claro. A Secretaria de Segurança também, eu tenho elogios ao senhor secretário, que é uma pessoa técnica, o Marcelo Werner, mas não vão conseguir resolver o estrago feito em 16 anos de PT. A Bahia tem muito menos policiais militares do que deveria pela sua população. Então, um dos jeitos de ficar leniente com o crime nos últimos 16 anos foi não ter mais policiais. Então, os criminosos se multiplicaram e os policiais, em contrapartida, não. Se falava também aqui, muitas vezes, da falta de armamento, da falta de bala, da falta de segurança, da falta de carros blindados e várias coisas. Então, nós temos aí, agora, talvez um secretário que quer combater esse crime, mas agora o Exército, né, é muito maior. Eu vi uma matéria acho que foi Poder 360, dizendo que o PCC, que começou como um sindicato do crime, nunca vamos esquecer, na década de 90, hoje tem 100 mil homens. Nós temos um exército do tráfico que tem 100 mil soldados. É muita coisa. Imagina quantos desses não estão aqui. E, graças a Deus, abandonaram a narrativa de que a culpa do tiroteio lá no Calabar é do Bolsonaro que liberou as armas. Eles já sabem que essa arma é de fuzil, que veio por contrabando e que pertence ao tráfico de drogas. Então, imagina quanto tempo que o povo baiano foi obrigado a ouvir essa bobagem de que a culpa da violência era do Bolsonaro, quando, na verdade, a culpa da violência foi a leniência de 16 anos com o crime organizado nesse estado. E é assim que estamos. Tem município que tem 2 soldados. E não significa que só tem 2 traficantes, deve ter bem mais que 2. Bem mais. Então, essa é a realidade. Então, essa é a realidade que agora é difícil consertar. Vai ter que correr atrás muito, considerando-se que, com essa vitória aí da esquerda, o outro cartel está entrando a 1000 no Brasil, que é o cartel de Sinaloa, no México, que está querendo entrar no Brasil de qualquer jeito. Então, a briga ainda vai acirrar entre eles e a gente vai sobrar de bucha de canhão. Muito obrigado pela audiência, Tati. Até a outra semana, né? Você vai viajar? Vou. Muito obrigado. Vou viajar. Muito obrigada a todos vocês. Aí, no início de setembro, estamos de volta. E vamos, nesse 7 de setembro, já que não vamos para a rua, vamos bater panela na hora que o Lula falar e vamos orar, botar o joelhinho no chão e pedir pela nossa pátria, que isso é o que melhor a gente faz hoje.